Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui no vídeo de despedida da novela Travessia. Que pena, né? Acabou. Nesse tradicional vídeo de balanço, a gente vai fazer o quê? A gente vai comentar os melhores e os piores da novela Travessia, segundo a nossa opinião. Tipo, eu escolhi um melhor e um pior, a Larissa um melhor e um pior. A gente vai começar com o pior, porque você já imagina o que vai ser, porque o grande mistério é, qual será o melhor de Travessia? Teve alguma coisa boa em Travessia? Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal e fique atento que temos novidade no clube de membros. Agora, tanto se você fizer parte do Plano Maneco quanto do Plano Valcir, você pode acompanhar uma vez ao mês uma live exclusiva que é a gravação do nosso jornal. Você já deve ter visto o jornal, já saiu aqui no canal. Então, se você quiser assistir ao vivo, participar com seus comentários, etc., é só entrar no clube de membros, tanto no Plano Valcir quanto no Plano Maneco. Maiores informações estão onde? Aí na descrição. É isso, se você entrar no Plano Maneco, você ainda tem direito aos seus 2 vídeos extras, mais o jornal, ou seja, agora são basicamente 3 vídeos extras, né? É muita vantagem. É mais trabalho pra gente. Mas tem mais membros também, então tudo bem, então é isso. E dá uma olhada lá no clube de membros, que é bem legal. Bem, vamos falar sobre a novela Travessia. Normalmente, a gente começa mostrando o lado positivo e depois esculhamba, porque é o que vocês querem ver. Só que a gente esculhambou tanto a novela Travessia que eu acho que todo mundo já sabe meio que a gente vai falar. Eu acho que o grande mistério é o que tem de bom nessa novela. Então a gente decidiu deixar por último a parte do melhor. Então eu já pergunto pra você, Larissa, pra você, qual foi a pior parte de Travessia? Eu acho que o pior de Travessia, por incrível que pareça, é a premissa, né? Porque assim, se a premissa fosse boa, a gente nem estaria aqui falando mal da novela. Na verdade, eu acho que a premissa não é ruim, mas o modo como a Glória Pérez escolheu tratar dessa premissa foi muito mal feito. Em teoria, a novela giraria em torno de uma fake news, né, em que Brisa, o motoqueiro, está passando. Ele está protestando. Ele também não gosta da novela Travessia. Brotam lá uma fake news falando que ela é sequestradora de crianças. E aí isso impacta a vida dela de diferentes maneiras, né? E ela tem que lutar para mostrar que, na verdade, é verdade, ela não é isso, mostrar a verdade, etc, etc. Acontece que isso foi feito de um jeito tão rocambolesco, assim, tão mal feito, que no fim das contas essa não virou a história principal, foi esquecida muito rápido, né? E agora, no final, na reta final, é que trouxeram que o Rudá era de fato a pessoa que espalhou a fake news, mas a coisa foi tão mal feita, foi feita com tão pouca seriedade e tal, que eu acho que isso acabou atrapalhando a novela inteira, porque como era a grande premissa da novela e essa premissa não serviu pra nada, não foi o fio condutor da história e nem foi bem abordada, eu acho que você perde muito, a história ficou meio perdida, né? A história foi virando várias coisas. Agora é o problema do Ari com a Kiara, agora é o filho. Eu acho engraçado porque a gente teve essa semana o capítulo em que o Rudá conta pra Brisa: oi, Brisa, desculpa, eu fiz só fake news. Eu jurava que a Brisa ia meter pera, que fake news? Porque o negócio foi tão pouco importante pra narrativa, só foi retornar quando deu lá o lance do DNA e que não dava o DNA da Brisa. Ficou uma coisa super esquecida ali entre as primeiras semanas, né? Depois tudo virou outra coisa. E aí eu acho que é isso, a novela acabou ficando sem história. A novela não tinha história o suficiente pra segurar a premissa, porque a premissa foi embora logo. E muitas coisas eu acho que na novela acabaram se perdendo. A novela eu acho que talvez o pior de Travessia seja isso, é uma novela que virou meio uma coxa de retalhos. Por exemplo, o professor Leleco, ele vai pro Rio de Janeiro pra tratar uma doença, que depois também é um pouco esquecida, né? Tipo, ele só fica morando no Rio de Janeiro, ninguém, né? Esse era um grande drama, porque Chay ia perder seu grande, né, pai e mentor e tal. Aquela trama também dos azulejos lá, ninguém entende exatamente por que Ari foi parar na empresa do Guerra. Então, eu acho assim, a premissa da novela tinham várias histórias, fios condutores que se acabaram em menos de um mês e que acabou fazendo com que Travessia fosse uma coisa que ficava girando em círculos ao mesmo tempo que não chegava a lugar nenhum, né? E essa coisa ainda que você falou, da forma da condução da história das fake news, acabou tirando o protagonismo da própria Brisa, né?
Porque Sim, em muitos momentos a gente coitadinha. achava que a protagonista era a Kiara. De tanto que ela tinha destaque na história. Eu acho que até hoje a impressão que se tem é que a Kiara é a protagonista da história. A Brisa não tem história. A história da Brisa era fake news, que foi esquecida muito rápido, e depois a guarda do filho, né? Mas que também é uma história muito... E que no fim das contas, hoje em dia também envolve Kiara Picon, né? Sim. Talvez, se a Kiara fosse interpretada por uma atriz mais competente, talvez, a Glória Pérez teria dado ainda mais destaque pra Kiara. E aí ela teria se tornado realmente a protagonista da novela. Também acho. Eu acho um pecado uma protagonista de novela de Glória Pérez ter ficado apagada, porque elas sempre se destacam para o bem ou para o mal. A Morena era detonada, a Brisa passou apagada. Não teria como ela se destacar, né? Assim, dentro da história que a Glória Pérez escolheu contar, não tem o que ela fizesse ali, né? Tipo, realmente ficou sem brilho. Bem, o meu pior para essa novela vai ser para Glória Pérez por ter ressuscitado o casal Dona Elô e Doutor Estênio. Isso também foi pesado. Porque é difícil. Porque, segundo informações, a Dona Glória Pérez precisava de um advogado e uma delegada em sua novela e pensou, por que não trazer esse personagem tão querido pelo público? E aí, escorado na fanbase delusional da novela Salve Jorge, eles foram lá e botaram os personagens. O Alexandre Nero, por exemplo, já tinha esquecido completamente como é que faz seu personagem. A gente estava vendo uma reencarnação do multiverso, não sei, porque aquilo lá não era o Doutor Estênio. A Dona Elô ainda tá aquele jeito meio de Giovanna Antonelli, então tá beleza. Os personagens eram apenas ferramentas para executar a história, etc., mas o carisma tinha ficado lá atrás. A graça deles em Salve Jorge é porque eles eram secundários e de humor, e isso dava alguma química entre eles. Quando você coloca eles numa história que é mais séria, porque eles tiraram boa parte do humor dos dois, e você ainda dá muito destaque pra eles, eles ficam meio perdidos. E sei lá, os grandes momentos de Stella Luisa, nossa, dá até um arrepio falar o nome de casal de chip, foram quando, por exemplo, passou uma cena que ficou mostrando o passado deles em Salve Jorge. Aí eu, poxa, gente, sabe, dá pra você desenvolver um personagem melhor. Fora que eu não gosto quando o autor cede muito à pressão dos fãs e faz o casal ficar junto logo de cara, boa parte do tempo. Casal em novela tem que estar separado, só tem que juntar no final. Eu acho que a premissa da novela foi tão mal explorada que tudo acabou sendo estragado por isso. Porque, assim, em teoria, essa história da fake news seria o fio condutor da novela. Então, Dona Elô, como advogada de crimes delegada de crimes virtuais, né, da divisão de crimes virtuais, teria um espaço muito importante, né, na história. E o Estênio teria um espaço muito importante na história por causa do lance todo do Guerra, do Moretti, do Diari ali. Mas tudo isso foi tão mal feito que todo mundo ficou sem ter o que fazer. Eles ficaram sem emprego. Aí restou o quê? Restou fazer fanservice pra chip de casal que existiu há 10 anos atrás. Entretenimento não teve, mas material pra fancam teve sim. Nossa, sim, era só isso, assim, e umas histórias bobas, né, tipo, ele indo na casa dela, levando sabe? um presentinho, chamando pra ir no bar. Aí criam um ciúmes, aí eles têm uma briguinha, que depois eles fazem as pazes já à noite. Gente, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. Nossa, tem comédia romântica que não é tão rasa assim. Claro, a novela Travessia tem trocentos defeitos. A gente aqui colocou uns destaques, né? Coisas que a gente talvez não tenha falado antes. A gente, inclusive, eu acho que faltou a gente fazer um vídeo apenas para reclamar do canal do casal Dona Elô e Doutor Estênio. Mas veio aqui Veio esse disclaimer. Mas vocês estão curiosos para saber como que a gente vai elogiar. Isso aqui não é aquele vídeo da nossa sessão Só Pode Falar Bem, mas temos que falar bem de coisas de travessia, porque é impossível uma novela ser 100% horrível, exceto o Sétimo Guardião, que era 100% horrível. Mas Travessia tinha pontos positivos e vou passar para Larissa a oportunidade de falar o ponto positivo que ela quer levantar da novela. Olha, a gente até fez um vídeo sobre esse assunto, mas eu acho que no fim das contas, um dos poucos assuntos que a Glória Pérez soube tratar com certa... isso eu tô falando aqui com muito cuidado, porque a gente ainda tá na última semana, então pode ser que ela estrague tudo ainda, mas eu acho que não. O lance da pedofilia eu acho que foi bem tratado na novela.
Tanto porque os atores estavam, assim, bem tratados dentro do contexto em que Glória Pérez consegue tratar bem esse assunto, porque eu acho que houve exageros ali, né? Principalmente naquela questão de como que... questão tecnológica, né? Na questão tecnológica, que eu acho que também é um grande erro da novela. Tipo, parece uma pessoa que não tem a mínima noção do que são os avanços tecnológicos, tentando trazer isso, né? De um modo que acaba ficando muito anacrônico. Mas... eu acho a interpretação dos dois atores, né, muito boa. E eu acho que, de certa forma, apesar de ter sido meio mal feito, eu acho que... Meio mal feito no sentido da tecnologia, né? Eu acho que traz algum tipo de discussão. Teve matéria no Fantástico. Acho que as pessoas pode ligar ali, né, uma luz pensando, putz, o que será que meu filho tá fazendo na internet, né? Esse tipo de coisa pode não acontecer daquele jeito, mas de fato acontece, né? É algo que de fato acontece. Tem essas pessoas, né, na internet, eles estão atrás de menores. Isso pode acontecer, sei lá, com seu filho, né? Se ele tiver, enfim, se conhecer alguém que não sabe quem é direito nas redes sociais, ou, sei lá, num jogo, numa situação dessa. Achei bem feito, achei as cenas bem gravadas, né? Achei que ali houve um certo acerto. E acho que alguns atores, apesar das tramas extremamente rocambolescas que Glória Pérez os colocou para desempenhar, não estavam mal, eles estavam fazendo o que eles podiam. Acho que chegou uma hora que rolou até uma virada ali em que, tipo, alguns atores perceberam isso nem é tão sério, então eu vou fazer meio num tom mais ou menos. Desafiaram a direção da novela, né? Que eu acho que foi principalmente o que aconteceu com Drica Moraes, que pegou um tom ali pra personagem que eu acho que coube muito bem dentro do que ela podia fazer. A mesma coisa de Chay Suede, que acho que fez um Ari competente, principalmente. Essa também eu acho que foi um ponto alto da novela que a Glória Pérez não soube explorar. A gente até fez também um vídeo falando que Travessia tinha melhorado ali na coringada do Ari, né? Que aquela parte que ele pega de fato a empresa pra ele né, e faz toda uma coisa e tenta passar o Guerra pra trás. Eu acho que ali a gente teve a gente subiu um nível, mas a Glória Pérez desceu logo na outra semana. A gente nem pôde elogiar por muito tempo. Que a nossa interpretação da história era melhor que a da Glória Pérez. Era que melhor. A gente fez o Ari se coringando contra o sistema, mas na verdade a Glória Pérez estava do lado da cidade do Guerra, né? Então, isso que eu acho que foi o grande... Isso também eu acho que foi, falando bem e já falando mal, né? Eu acho que a história teria ido bem se tivessem matado o Guerra. Ou se o Guerra tivesse ficado naquela situação de não poder, meio que na cama, no hospital, ou numa situação em que ele não tivesse consciente por mais tempo. Que aí eu acho que o Ari teria mais tempo pra fazer tramóias, e aí eu acho que a gente teria um personagem mais complexo, né? Faltou esse lance. Mas eu acho que no que se... Ali dentro das suas possibilidades, Chay Suede entregou o que podia, assim. E alguns outros atores também entregaram o que podiam. E teve, sei lá, a gente se divertiu um pouco com a história do robô garçom, né? Que também foi... Tudo em Travessia é muito efêmero, né? Uma felicidade que dá e passa, né? Que é aquela felicidadezinha que logo já vem um sorriso amarelo. O robô garçom foi meio isso. Teve um capítulo que a gente sorriu, né? Pensou, pô, ela botou um robô garçom na trama. E 3 capítulos depois já tinha tudo ido por água abaixo também. Sim. Inclusive, isso já é parte, inclusive, do que eu acho que teve bom na novela, que é a ideia de tratar sobre tecnologia. Atenção, eu coloquei a ideia. Quando a Glória Pérez teve uma ideia de fazer uma novela mostrando a relação das pessoas com a tecnologia atual, essa ideia em si é boa. A execução foi um desastre. Mas a ideia em si de falar sobre tecnologia, eu achei muito interessante, porque ela falou sobre automatização das profissões, com a história do robô garçom. Ela falou sobre vício em jogos eletrônicos. Fazia tempo que a gente não tinha um personagem que sofreu com algum vício de internet ou vício de jogos eletrônicos, fora de uma malhação, por exemplo. A gente teve denúncias sobre os perigos da utilização da tecnologia como parte para cometer crimes. A gente teve a questão das fake news. Se fosse uma abordagem boa de tudo isso, seria uma boa novela cujo tema é os homens tentando lidar com a tecnologia. Não fez. Glória Pérez não sabe fazer isso. O robô garçom devia ter sido muito mais farofa.
devia ser núcleo cômico nível Dona Jura, com repetição de bordão direto. E aí eu acho que a questão do vício em jogo lá do menino foi abordada de uma forma completamente estapafúrdia. Parece que foi uma pessoa que parou com uma mentalidade dos anos 90 sobre o que é jogos de videogame, etc. E escreveu uma história. A questão da pedofilia aí já foi pro futuro, usando tecnologia, sei lá, daqui a 5, 10 anos pra cometer o crime. Esse negócio do robô garçom me pegou também por causa disso. Glória Pérez sabe tão bem escrever núcleo cômico de gafieira e tal. Dessa ele perdeu a mão total, né? Tudo era sem graça. Isso eu achei muito estranho. E ela trouxe tudo, trouxe convidados, trouxe tudo que ela tá acostumada a fazer nas outras novelas e não soube lidar bem. Enfim, a ideia foi legal. Não gostei como a Glória Pérez executou isso. Você não acha que seria legal, por exemplo, uma novela que realmente fosse toda baseada em pessoas lidando com tecnologia? Mas sim, eu acho que seria uma boa premissa, uma coisa meio, usando uma coisa muito antiga, mas falando, uma coisa meio Black Mirror, né? Tipo, uma coisa de saber como que as pessoas... Eu não gosto dessa série, inclusive. Pra ver como que as pessoas lidariam com tecnologia, como que isso impacta a vida das pessoas, né? Eu acho que seria bastante interessante. E mesmo isso, se essa realmente fosse a ideia por trás da novela, poderia justificar outras coisas, como por exemplo, apareceu do nada um núcleo de drags da terceira idade, super legal o núcleo inclusive, mas, sabe, debater como as coisas mais antigas estão sendo deixadas para trás, só enfia também a questão da tecnologia aí. Eu acho que faltou uma abordagem um pouco melhor disso. Esse é nosso balanço dos melhores e piores da novela Travessia, porém... não é nosso último vídeo de Travessia, não. Porque estamos aqui para te convidar para uma festa que vai acontecer no dia 5 de maio, dia da exibição do último capítulo. No momento que terminarem de subir os créditos, a gente vai entrar ao vivo numa live para comentar o último capítulo, fazer algum balanço de alguma coisa que a gente esqueceu e, sobretudo, comemorar o fim dessa tranqueira. Vai ser nosso momento de alegria, né? Vai ser... Enfim, finalmente acabou, a gente vai estar igual o Galvão Bueno gritando é tetra, acabou, vai ser isso. Vamos ter o robô garçom servindo bebida, vai ser incrível. Peguem um bolinho, uma bebida e venham comemorar. Vai ser logo depois que acabar o capítulo. Ou seja, vai ser bem tarde, gente. Nossa, Vai tipo, a gente vai ser tipo o Brasil que deu certo fazendo live depois do Big Brother. Tipo, vai ser nossa primeira live muito tarde, né? Numa sexta-feira. A gente vai de fato sextar com vocês, porque eu poderia estar saindo pra beber? Poderia. Mas vou estar com vocês, né? E para não perder esse e outros vídeos, sugiro que você se inscreva aqui no canal e acompanhe a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo. Tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Que só está aparecendo Twitter e Instagram, porque a gente não sabe qual rede vai existir daqui a uma semana quando esse vídeo sair. Twitter pode ter acabado, todo mundo pode estar no Blue Sky, todo mundo pode voltar pro cu, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu não acho que o Twitter vai acabar e também não acho que o Blue Sky vai dar certo, mas isso são os meus 2 segundos de... você fez um chute certeiro sobre o cu, né? Se bem que falaram que o cu tá com uma comunidade bem ativa lá. Ah, mas isso vai ser igual o Blue Sky, vai ser um nicho. O Blue Sky vai virar, por um tempo, o que aquele Clubhouse era, que é o nicho dos verificados. Tipo assim, porque os verificados ficaram tristes que eles perderam os verificados, qualquer relevância que eles tinham. E aí eles foram todos pro Blue Sky, estão todos lá. Quando o seu Elon Musk tirou meu verificado, eu falei, graças a Deus, acabou o inferno. Tive um dia super feliz, muito obrigado. Conta aí pra gente o que você achou da novela Travessia. Eu sei que tem umas 5 pessoas que vêm aqui falando, por que vocês falam mal da novela? Porque é uma porcaria, mas se você gosta, tudo bem, gosto não se discute, né? Então você vai vir aqui e falar que era bom, que a gente fala mal de tudo, né, etc. Mas conta aí pra gente se você achou, o que você gostou, se você gostou de alguma coisa, o que você odiou, enfim, abra seu coração, é isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.